Dana White ligou o Instagram Live no momento exato em que Francis Ngannou caminhou para o octógono no sábado à noite e anunciou o retorno de Conor McGregor para roubar os holofotes do primeiro evento de MMA da Netflix. Ngannou, Ronda Rousey e Jake Paul todos revidaram e o camaronês ainda nocauteou seu oponente no primeiro round. Então, aqui está o que aconteceu quando o UFC tentou sabotar a maior noite da carreira pós-UFC de Ngannou. No sábado à noite, 16 de maio de 2026, o Inuit Dome em Inglewood, Califórnia está lotado. A Netflix está transmitindo seu primeiro evento de MMA ao vivo. E o card é impressionante. Ronda Rousey vs Gina Carano como evento principal. Nat Diaz vs Mike Perry no co-main e Francis Ngannou vs Felipe Linda abrindo o triplo evento principal. Este é o debut do Most Valuable Promotions no MMA. A joint venture promocional de Jake Paul e Nikisa Bidarian entrando no octógono pela primeira vez. Francis Ngannou está se preparando para sua entrada. Este é um momento massivo para ele. Ele não compete em MMA há quase 2 anos, desde que nocauteou Renan Ferrer no PFL em 2024. Antes disso, a lacuna era ainda maior. Sua última luta no UFC foi sua defesa de título contra Stipe Miocic em janeiro de 2022. Onde lutou com múltiplos ligamentos rasgados no joelho e ainda assim venceu. Este homem deixou o UFC como campeão dos pesos pesados, saiu da maior organização de MMA do planeta e escolheu liberdade sobre dinheiro garantido. E esta noite, no maior palco fora do UFC, o mundo está observando. As luzes se apagam, a música toca. Francis Ngannou começa sua caminhada para o octógono dentro do Inuit Dome. E naquele exato momento, aquele segundo preciso, Dana White, sentada em seu próprio evento do UFC no Meta Apex em Las Vegas, tira seu telefone e entra ao vivo no Instagram. BST vs Pate Pimblelet 11 de julho na International Fight Week. White diz na transmissão e no evento principal, Max Holloway vs Conor McGregor. Conor McGregor, que não luta desde que quebrou a perna contra Dustin Poirier em julho de 2021, está oficialmente retornando ao octógono. McGregor vs Max Holloway 2, encabeçando o UFC 329 em 11 de julho em Las Vegas para a International Fight Week. Junto com isso, White também apresenta Cory Sandhagen vs Mario Bautista e o debut do UFC do medalhista de ouro olímpico Gable Stevenson. Este é o maior anúncio de retorno do esporte e cai durante a entrada de Ngannou. A internet imediatamente pega fogo. Tanto Ngannou quanto McGregor começam a estar em tendência simultaneamente nas redes sociais. Ninguém fingiu que isso era uma coincidência. Agora, para entender por que Dana White escolheu este momento exato para fazer este anúncio, você precisa entender a guerra entre esses dois homens, porque isso não começou no sábado à noite. Essa rivalidade remonta a anos. Francis Ngannou foi coroado campeão dos pesos pesados do UFC em março de 2021 após nocautear Stipe Miocic de forma devastadora. Ele compilou um recorde de 12-2 durante sua carreira no UFC com todas as vitórias, e 7 terminando em derrubadas. Ele era o peso pesado mais temido do planeta. Ngannou era um sonho para um promotor, mas nos bastidores, a relação entre Ngannou e o UFC se deteriorava rapidamente. Ngannou queria mais. Não apenas mais dinheiro, embora isso fizesse parte, mas mais respeito, mais liberdade e mais controle sobre sua própria carreira. A estrutura de contrato padrão do UFC não lhe agradava, e conforme as negociações se arrastavam, as coisas ficavam cada vez mais hostis. Falando com Daniel Cormier antes do evento da Netflix, Ngannou revelou a verdadeira razão pela qual saiu. Não era dinheiro. Acho que o erro que o UFC cometeu foi que chegamos ao ponto em que senti que eles feriram meu ego. Senti que não era respeitado naquele ponto. Esse é um campeão dos pesos pesados do mundo, dizendo que a organização que o empregava o fez sentir que não importava. E Ngannou foi além, explicando quão teimoso seu orgulho pode ser. Quando algo toca meu ego, não me importo com nada. Às vezes sou tipo, tudo bem, não me importo se isso vai ser o fim da minha carreira. Ele até disse que estava preparado para voltar à África e fazer agricultura se necessário. Se isso significa que vou voltar à África para fazer agricultura, pelo menos posso comprar máquinas para fazer agricultura, vou fazer algo. Essa é a mentalidade de um homem que cresceu sem nada e sabe que pode sobreviver sem o UFC. Em uma entrevista separada com BBC Sport, Ngannou foi ainda mais longe, criticando diretamente a estrutura de contrato do UFC. Os contratos não são justos. Eles dão todos os direitos ao promotor e não protegem o lutador. Os lutadores são apenas um ativo e eles podem se livrar de você quando querem. Ngannou chocou o mundo do MMA em janeiro de 2023 ao deixar o UFC como seu campeão dos pesos pesados reinante. Um desenvolvimento sem precedente na era moderna do esporte. Nenhum campeão dos pesos pesados jamais tinha saído voluntariamente assim. Ele deixou o cinturão na mesa, deixou milhões na mesa e apostou em si mesmo. E Dana White levou para o lado pessoal, muito pessoal. White criticou Ngannou anteriormente,
até sugerindo que ele é uma pessoa ruim e contando histórias sobre alegadas alterações físicas entre eles. Em 2025, White recontou um incidente, afirmando que ele não é um cara bom antes de descrever um encontro pré-luta em Boston, antes da primeira luta de Ngannou com Stipe Miocic em 2018. White então contou outra história sobre uma reunião privada em seu escritório que supostamente ficou física. A conversa acabou e estou começando a sair, e ele me agarra pela minha camisa e me empurra de volta para meu escritório. White afirmou que disse: "Cara, tire suas mãos de mim." Pude ver no rosto desse cara e nos seus olhos e na forma como ele está agindo quem este cara realmente é. Então, aí está o pano de fundo. Dois homens que genuinamente não gostam um do outro. Dois homens que trocaram farpas publicamente por anos. E um deles acontece de controlar a maior promoção de MMA do mundo, enquanto o outro está tentando construir um novo capítulo em sua carreira em uma plataforma concorrente. Este é o ambiente em que Dana White decidiu fazer seu anúncio de Conor McGregor. No momento preciso, Ngannou saiu do vestiário no sábado à noite. Aqui está a coisa. Essa nem é a primeira vez que Dana White faz algo assim. Este é um padrão documentado. Uma estratégia que foi refinada ao longo de décadas de controle do ciclo de notícias do MMA. Quando o PFL anunciou que havia assinado Ngannou em 2023, o UFC imediatamente mudou para seus próprios anúncios para enterrar a cobertura. Isso não é especulação, isso é uma questão de registro público. Toda vez que Ngannou fez manchetes fora do UFC, algo convenientemente caiu do outro lado. White vem operando assim por 2 décadas, usando o ciclo de notícias como uma arma, um padrão que se encaixa perfeitamente com a forma como ele geralmente administra o UFC. Controlar a narrativa. Controlar quando os grandes anúncios caem. Controlar sobre o que as pessoas estão falando. E no sábado à noite, a especulação tinha sido construída toda a semana de que White faria um grande anúncio contra o debut de MVP na Netflix. Rumores sobre o retorno de McGregor vinham circulando há semanas. Então, não era exatamente uma surpresa que White estivesse sentado nessa informação, esperando pelo momento perfeito para implementá-la. E quando esse momento chegou, quando as câmaras foram travadas em Ngannou caminhando para o octógono, quando os espectadores da Netflix em todo o mundo estavam assistindo a seu primeiro evento de MMA ao vivo, Dana White pressionou transmitir ao vivo. Os fãs notaram instantaneamente que o ao vivo de Dana White começou quase exatamente quando Francis Ngannou estava prestes a caminhar para o octógono. As redes sociais explodiram. Um fã escreveu: "Dana realmente anunciou isso no IG Live enquanto Ngannou está saindo." Outros foram além, postando coisas como: "O ódio de Dana por Ngannou não tem limites", e "O nível de mesquinhez de Dana é absolutamente insano." Para muitas pessoas observando, pareceu longe demais preciso para ser acidental, especialmente considerando os anos de tensão entre Ngannou e Dana White. Mas aqui é onde fica realmente interessante, porque o anúncio não apenas afetou Ngannou. Foi um tiro na operação inteira do MVP MMA, e as pessoas que a dirigem sabiam exatamente o que estava acontecendo. Na coletiva de imprensa pós-luta, Jake Paul, cofundador do Most Valuable Promotions, não poupou esforços. "O viciado em cocaína está de volta", diz Paul, referindo-se a McGregor. "Solte durante nosso evento, não importa." Isso apenas mostra o quão pressionados eles estão. Garotos pequenos inseguros tentando se pendurar em nosso evento e tentar colocar algumas notícias sobre nós. E então Ronda Rousey, a mulher que encabeçava o card, que submeteu Gina Carano com um mata-leão clássico, deu sua própria opinião. "É meio felino", Rousey disse aos repórteres. Também mostra que eles veem o MVP MMA como uma ameaça que fariam isso naquele momento e fariam naquele horário. Rousey então virou a narrativa inteiramente, dizendo que na verdade levou como um elogio. "Acho que é também um elogio porque eleva MP MMA, e eles estão declarando que nos veem como um rival real." Enquanto isso, Nikisa Bidarian, parceiro de negócios de Paul e cofundador do MVP, adotou talvez a abordagem mais medida e pontuda. Ele disse que estava genuinamente animado sobre o retorno de McGregor, chamando de um dos personagens mais envolventes do esporte, mas depois acrescentou com claro sarcasmo: "Bem-vindo de volta, Conor, e obrigado, Dana, por trazê-lo de volta durante a entrada de Francis Ngannou." Então, todas as pessoas do lado do MVP viram através disso. Paul chamou de insegurança. Rousey chamou de felino. Bidarian transformou em um elogio disfarçado. Mas a pessoa cuja reação todos estavam esperando era o homem que estava realmente caminhando para o octógono quando aconteceu. Enquanto tudo isso estava acontecendo nas redes sociais, enquanto os telefones estavam buzinando e as linhas do tempo estavam explodindo, Francis Ngannou estava completamente inconsciente. Ele talvez fosse completamente ignorante da acrobacia de White no momento. Ele estava na zona caminhando para o octógono focado em uma coisa, Philippe Lind. E o que aconteceu a seguir provou exatamente porque Ngannou ainda é um dos seres humanos mais aterradores do planeta. O confronto dos pesos pesados entregou exatamente o que os fãs de luta esperavam: poder aterrorizante e um nocaute brutal no primeiro round. Ngannou abriu a luta com um chute baixo rasgador que fez Lind girar.
Quando Lin tentou chutar em retaliação, Ngannou respondeu com combinações e um chute no corpo. O ex-campeão dos pesos pesados do UFC machucou Lin cedo e frequentemente, sangrando com golpes fortes antes de enviá-lo para casa com um gancho de esquerda devastador na marca de 4:31 do primeiro round. Pronto. Primeiro round. Outro nocaute de destaque. A luta se desenvolveu na frente de uma multidão repleta do Inuit Dome em Los Angeles como parte de um card espetacular. E Ngannou parecia como se não tivesse perdido um único dia. Tenho que dar muito respeito a Felipe porque ele foi mais resistente do que pensei. Ngannou disse pós-luta. É apenas mais um. É apenas outro lembrete, um lembrete de quem ele é. Agora ele está invicto em seus últimos 8 combates de MMA. E então veio o momento que pode ser mais importante do que o próprio nocaute. Ngannou virou sua atenção para um rival antigo, Jon Jones, que estava assistindo da mesa de transmissão. Jones, amplamente considerado o maior lutador de MMA de todos os tempos, estava bem ali, à beira da jaula, e Ngannou o desafiou. A resposta de Jones foi fascinante. Preciso focar em sair do meu contrato com o UFC. Essa vai ser a parte difícil. Se essa luta vai acontecer, Jones disse, não acho que Dana esteja interessado em fazer negócios com Francis. Fazer com MVP provavelmente seria a única maneira de fazer isso acontecer. Leia isso novamente. Jon Jones, o garoto de ouro do UFC, admitindo publicamente que Dana White nunca faria negócios com Ngannou. É assim que essa rivalidade se aprofunda. Até os lutadores dentro do UFC sabem disso. Mas a pergunta que todos ainda estavam esperando ter respondida era: o que Ngannou achou da acrobacia do Instagram de Dana White durante sua entrada? E sua resposta foi pura Ngannou. Questionado sobre o tempo pela mídia após o evento, Ngannou foi dismissivo. O que tem a ver com isso? Então, eu deveria parar minha entrada e olhar o que está acontecendo com Dana. Ele diz, não me importo, cara. Vamos seguir em frente, a vida continua. Estou fazendo meu trabalho aqui. Estou indo bem. Não tenho problema. Todo mundo pode fazer o que quiser. Então, vamos dar um passo atrás e observar o que realmente aconteceu no sábado à noite. Dana White, o CEO da maior promoção de MMA do mundo, cronometrou o maior anúncio que tinha em seu arsenal para o segundo exato em que seu ex-campeão estava caminhando para o octógono em uma plataforma concorrente. Ele implementou o retorno de Conor McGregor, uma história que dominaria as manchetes por semanas, como uma contramensagem contra um homem com quem está feudando há meia década. E qual foi o resultado? Enquanto a contraprogramação de White conseguiu fazer ondas, resultando em tanto Ngannou quanto McGregor em tendência ao mesmo tempo, isso não fez absolutamente nada para tirar a performance impecável do peso pisado dentro do octógono. Se algo, o movimento completamente explodiu em White. Em vez de enterrar o evento, na verdade explodiu o holofote em Ngannou. Seu nome estava em tendência lado a lado com o de McGregor nas redes sociais. Uma façanha massiva considerando quão caótico a internet fica sempre que o irlandês anuncia um retorno. Pense nisso. Dana White usou o único card mais importante que tinha, o retorno de Conor McGregor após 5 anos de inatividade, e ainda assim não pôde enterrar Ngannou. O homem estava em tendência no mesmo nível do McGregor. Isso não é uma perda para Ngannou. Isso é uma declaração. O resto do card do MVP MMA também saiu sem problemas. Ronda Rousey submeteu Gina Carano com um mata-leão clássico no evento principal. Mike Perry parou Nate Diaz no segundo round via paralisação do médico. O undercard produziu finalizações em toda a linha. Ruelis Despain brutalmente nocauteou o ex-campeão dos pesos pesados do UFC Júnior dos Santos no primeiro round. O card entregou. A Netflix obteve o que pagou. E MVP provou que há espaço no cenário do MMA para um concorrente legítimo do UFC. Jake Paul resumiu isso no coletivo após luta, afirmando que o evento foi um dos eventos de MMA mais assistidos da história. E depois olhou direto para a câmera e disse, Casa Branca Dana White, todos vocês se preparem porque este é o domínio. E, no final de tudo isso, a imagem duradoura do sábado à noite não é Dana White no Instagram Live do Metapex. É Francis Ngannou em pé sobre o corpo inconsciente de Philippe Lind no Inuit Dome com uma multidão esgotada rugindo e câmeras da Netflix transmitindo para o mundo. O homem que saiu do UFC, que foi dito que sua carreira havia terminado, que foi desprezado e humilhado pelo homem mais poderoso do esporte. Ficou naquele octógono e lembrou a todos quem ele é. Ele entrou na luta com um recorde de 18-3 e saiu com 19-3 com sua mão levantada, com Jon Jones do outro lado da jaula dizendo que quer lutar com ele, e com todo mundo do esporte de combate falando sobre ele. Dana White jogou tudo o que tinha contra Ngannou no sábado à noite. Ele cronometrou o anúncio de McGregor para ofuscar a entrada. Ele usou o peso total da máquina promocional do UFC para tentar roubar o momento. White vem operando assim por 2 décadas e até agora na maioria das vezes funcionou.
Quando você controla a narrativa, quando controla o ciclo de notícias, quando pode soltar o nome de Conor McGregor com o apertar de um botão, essa é uma arma com a qual a maioria das pessoas não consegue competir. Mas Ngannou não é a maioria das pessoas. Ele é um homem que uma vez dormiu nas ruas de Paris, que cruzou continentes sem nada, que subiu das minas de areia de Camarões até o topo da classe de peso pesado do esporte de combate. E quando Dana White tentou roubar seu momento, Ngannou não amaldiçoou, não reclamou, não teve um ataque de raiva. Ele apenas encolheu os ombros. Não me importo, cara, vamos seguir em frente. E então ele nocauteou um homem no primeiro round. Essa é a diferença entre esses dois. Um deles precisa roubar o holofote. O outro cria o seu próprio. E isso mais do que qualquer coisa é o que o sábado à noite provou. Dana White passou anos tentando tornar Francis Ngannou irrelevante. Ele tentou quando Ngannou saiu do UFC. Ele tentou quando Ngannou assinou com PFL. Ele tentou quando Ngannou foi para boxe. E ele tentou novamente no sábado à noite durante o maior broadcast de MMA da história da Netflix. Não funcionou. Nunca funciona porque você não consegue tornar um homem que nocauteia pessoas para viver irrelevante. Você simplesmente não consegue. E em algum lugar bem fundo, o fato de Dana White continuar tentando, de que ele esperou a noite toda pela entrada de Ngannou apenas para ligar um Instagram Live diz tudo o que você precisa saber sobre quem está realmente vivendo renda na cabeça de quem. Francis Ngannou está indo bem. Ele está vencendo lutas. Ele está desafiando Jon Jones. Ele está encabeçando cards da Netflix. E ele não está perdendo um único segundo de sono sobre o que Dana White publica no Instagram. O predador está de volta, e nenhum anúncio do mundo consegue parar.